Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, senhoras e senhores, onde a gente vai falar sobre prazer. Sim, prazer de servir, o prazer de viver. E por que será que quando a gente perde isso, a gente ainda fica ali tentando ficar em lugares que são tão pesados pra gente, essa nossa mania de estar no lugar, o lugar tá ruim, o negócio não tá indo e a gente fica ali, né, na insistência, batendo cabeça. Ah, sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. Amei. Também sinto sua falta, meu amigo, meus amigos. Que saudade. Como estamos? Tudo bem? Bom, vamos lá. É a música linda, né? Estamos falando agora sobre a expressão. Por que a gente está falando sobre isso, né? A cada dia, tudo que está surgindo agora nos está deixando cada vez mais o quê? Cheio de informação. Ai, eu amo você também. Ó, coraçãozinho com energia de Minas Gerais, hein? Vindo das raízes ancestrais de toda a família. Bom, gente, olha só. Isso que tá vindo aqui, por que eu tô falando sobre isso, tá? Pra você que não me conhece, eu sou Cíntia Sá, sou uma pessoa igual a você, um ser humano comum que fica se virando na vida, né? Se virando para descobrir o melhor caminho, o caminho mais leve, o caminho que faz mais sentido, né? Então, nessa busca de posicionamento profissional, eu passei por algumas jornadas há mais de 10, 11 anos só nesse novo movimento e entendendo que qual é o teu novo lugar. O mais importante é entender que quando começa a tudo perder sentido, as coisas ficarem muito densas ou complicadas, ou seja lá como for, a gente vai passar por um processo de desconstrução. E é como se você estivesse numa grande bolha, onde é aquele lugar que você está tão acostumado, e dentro desse lugar tem algumas funções que não fazem mais sentido, que você fala assim, cara, isso aqui não faz mais sentido, isso aqui não tem algo de errado aqui. E aí, quando você vai passar por esse processo de transição para o teu novo lugar, que é o novo lugar é o quê? O que te dá vida, é o que não está emaranhado, é que você não está lá leal ao teu sistema. Você vai passar por esse processo e aqui nesse lugar aqui, ó, você me encontra. Porque quando você está vindo lá daquele processo que você está, que é um processo de transição de lugar, e aí você me encontra aqui. Por quê? Porque eu te ajudo nesse processo de transição para o novo. Quando aquilo que você estava não estava mais fazendo sentido e quando a tua alma está sentindo que, uau, isso aqui talvez um novo lugar seja um lugar onde eu tenha muito pavor de ir, que eu tenha muita dificuldade de estar. O nosso próprio processo, né, de expressão, ele é muitas vezes bloqueado pelas ideias que a gente entende como sendo sucesso, as ideias que a gente entende como sendo algo a ser compartilhado. O processo de você ganhar força hoje no teu propósito, no teu servir, tem muito a ver com você tomar a força daquilo que você é, tomar a força daquilo que a tua família é. Então, uma vez que a gente toma a força da família, a gente toma a força da nossa história, e aí a gente transborda para o mundo. O que a gente está percebendo agora é de muito desafiador, né? Olha a música. A gente está percebendo esse caos, um caos de informação. Então, estamos num momento de muitas informações, onde esse bombardeio de informações vai mexer com uma parte em você que é a tua saúde mental. A saúde mental é como eu lido com a realidade quando ela se apresenta, né? Como que eu lido com isso que está vindo. E essa nova fase do servir que estamos construindo, ela vai precisar requestionar tudo aquilo que não faz mais sentido, né? Então, por que será que quando você começa a olhar para a tua vida profissional, você se sente tão fora de lugar? O que será que aconteceu que fez você perder essa força?
Ou por que será que você se sente tão perdido, né? Muitas vezes a gente se sente perdido porque esse incômodo, que é praticamente físico, assim, que fala, ai meu Deus, esse lugar não faz sentido. Eu entendo, e é por isso que eu tô aqui contigo fazendo essa live nesse momento, porque durante muito tempo o meu processo de expressão foi sendo uma cópia, né? Eu sempre fui uma xerox, uma cópia. É quando você não tem autenticidade, quando você não tem a essência do teu ser, é quando você pega pedaços das coisas, dos métodos e aí você faz aquele Frankenstein de coisa entregando para as pessoas. E por que você faz isso? Porque no fundo o teu agir ainda está acontecendo porque você está leal a histórias do teu sistema familiar. Só que o processo que nós desenvolvemos aqui tem mais a ver com você descobrir o que fez você tirar todo esse tesão de viver. Porque eu percebia em mim que eu me contava muitas histórias, né? Então eu compartilhei no meu stories quando eu decidi viajar o mundo. Quando eu decidi viajar o mundo, eu estava muito perdida, estava caótica e eu acreditava que viajar o mundo ia trazer aquilo, né? Porque tem essa coisa do status, né? Que você está viajando o mundo e tal. Movimentos profissionais, quando eles são feitos com a nossa criança muito ferida, sabe o que vai acontecer? Você vai estar fazendo movimentos buscando aplauso, fazendo movimento querendo like, querendo resultado. Né? Você vai ficar nessa busca por resultado, que é um resultado por aprovação, que é você tem medo de se expor, você tem medo de falar o que você pensa, porque o que os outros vão pensar se entrarem na sua live e tiver 2 pessoas, se tiver 3 pessoas, né? Então a gente começa a se contar várias histórias que faz com que a gente acesse esse perfeccionismo, e esse perfeccionismo ele começa a te drenar, e você não consegue ir. Então, tá fazendo sentido isso? Me conta em que momento você tá e se você sente que você já tá na sua expressão genuína, se esse tema conversa com você. E foi por isso, né, que eu desenvolvi o nosso jeito de servir. Eu desenvolvi porque percebia a minha dificuldade de levar o meu servir para o mundo, a dificuldade de ter clareza, a dificuldade de simplificar a minha vida. Então essa complexidade, as coisas muito, né, cheias de tudo, fez eu ficar realmente travada e comprando muitos cursos, fazendo muitas formações, e isso custou muito alto para mim, foi muito cansativo para mim. E eu quero muito contribuir com a tua vida, para que você possa perceber, né, que tudo aquilo que eu fui vivendo na minha história foi me trazendo isso, né? No fundo, o processo em si, ele tem um processo, na verdade, tem uma ordem, né? E quando eu descobri isso, essa questão da ordem, a ordem, ela começa com quem você recebe, né? Então, quem é teu mentor, quem é tua mentora, que é a tua guia, teu guia nesse processo. Hoje, uma das maiores dores das pessoas que chegam até mim é que estão cheios de mentores, cheios de guias, cheios de coisa. Você também está com essa dor? Então, essa vai comprando, né, vários cursos e tudo. E aí, esse próprio processo em si já vem dessa falta, a falta que há dentro, sabe? Essa falta, esse vazio, que é justamente aquilo que eu falei, né? Você está vindo de um processo de transformação, você está nessa bolha. Quando você chega aqui nesse núcleo, é quando você começa a fazer os cursos e começa a se abrir para o novo. E aí, quando você vai divulgar, quando você vai fazer, dependendo da fratura que tem na tua identidade, isso é muito sério, tá, gente? Fratura na identidade que eu falo, porque eu passei por esse processo e ainda passo esse processo de reconstrução dessa identidade. Quando você tem essa identidade fraturada, você não vai levar você para frente. Você vai comprar uma ideia e aí você vai agir a partir da mente. Então, são projetos e ideias que as pessoas ficam muito tempo pensando, né? Você percebe isso? Você usa muito mais
a mente, o cabeção, do que a própria intuição. Então, quando eu criei o nosso jeito de servir, foi porque eu percebi que todas as pessoas, elas têm uma forma de trabalhar, têm uma forma de servir. Porém, a gente tem uma tendência a repetir de forma leal movimentos profissionais que são de dor, que são de traumas que aconteceram no nosso sistema. No nosso jeito de servir, a gente foca exclusivamente nos salvadores compulsivos, que são pessoas que são extremamente comprometidas, responsáveis, que ajudam todo mundo, que tem assim pessoas que decidiram ser boas pessoas no mundo, né? Que decidiram ser contribuição e acabam ajudando todo mundo, toda a família. Só que esse arquétipo, né, do salvador compulsivo é quando nós não conseguimos mais dizer não para o outro. A gente não consegue mais dar limites. E se você não está conseguindo dar limites, significa que você está dizendo vários sims, que na verdade você não queria dizer esses sims, entendeu? Você diz sim, aí no fundo você não queria dizer sim. Mas porque como a sua desconexão com a essência do teu ser vai fazer com que você nem saiba o que você quer. Que a gente é assim, né? A gente fala assim, não, né? Eu nem sei o que eu quero, quanto mais dar limites para os outros e tal, né? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Dúvidas, perguntas, como tá o teu processo de expressão? Você tem se expressado? Tá com dúvida do que expressar? Afinal de contas, se tanta coisa tá mudando, qual é o teu novo lugar no servir? Qual é o teu lugar agora? Será que você tá no lugar certo? Se isso está ressoando com você, eu gostaria muito que você fosse depois lá no link, na minha bio, e tem todas as informações do nosso jeito de servir. Tem um vídeo aula onde tem uma explicação mais profunda do processo que você vai viver dentro do nosso jeito de servir. E já tem uma experiência lá que você já faz, e aí você já percebe quais lugares em você estão fora de lugar. Por que eu fiz assim? Para que você perceba, né? Se faz sentido, se não faz sentido. E a gente acabou nesse momento a aula, que a gente se encontra uma vez por semana no nosso jeito de servir. E a gente se encontrou toda quarta-feira, a gente se encontra. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente toda quarta. Online, ao vivo pelo Zoom, tá? E uma vez que você entra no nosso jeito de servir, tem um método. Esse método ele é desenvolvido para quê? Para que você tenha uma ordem do que precisa ser feito, um passo a passo, desde o momento que você sente que está travado, que está desordenado, que está fora de ordem, que está confuso e que não sabe se vai, se fica, se... Esse processo de confusão, a gente trabalha desde essa parte até o final, a tua expressão no mundo, que é quando a gente, através da própria sabedoria do teu corpo e de todo o movimento que a gente desenvolve aqui, tem um protocolo que a gente aplica, e aí quando você passa por essa ordem, fica bem mais claro qual é o teu novo momento. Então, nós trabalhamos aqui dois princípios que são muito importantes. Trabalhamos bastante o princípio feminino e o princípio masculino, entendendo que, como eu sinto meu pai, como eu sinto os homens da minha família, como eu sinto a minha mãe, como eu sinto as mulheres da minha família, determina aquilo que eu entrego para o mundo. Por quê? Cara, sério, se a gente, de alguma forma, tem muitas questões ainda que a gente ainda não consegue tomar do nosso sistema, a gente não sente essa força de levar, né? Então, sinto que a gente passou muito tempo focando nas curas interiores e foram necessárias. Eu não sei em que momento você tá. Você tá em que momento? Você tá no momento de cura ou qual é o momento que você tá? Porque daí, esse momento agora que você tá, ele determina se você está focando cada vez mais no que ainda precisa ser curado, você está tentando entender, ou seja, na visão sistêmica fala, quando a gente tenta entender, a gente está buscando culpados. Dorme com esse barulho. E aí, quando a gente está buscando culpados, a gente ainda está querendo, ou uma parte em nós está querendo, quem é que vai resolver isso aqui para mim, sabe?
Quem que vai resolver isso aqui pra mim? E a outra parte em nós fica assim, nossa, e se surgir alguém? E se eu fechar uma parceria? E se eu, sei lá, comprar esse curso aqui de inteligência artificial para resolver tudo, né? Então, as nossas partes internas dentro de nós, elas ficam em conflito quando há essa desarmonia interna. E aí lá no nosso jeito de servir, a gente vai, na verdade, trabalhando o filtro, um filtro de vida, né? Porque se você não for uma pessoa muito boa em tomada de decisão e filtro, eu tenho absoluta certeza que você está parado agora, né? Porque todos os momentos que eu paro e eu paraliso é quando eu evito tomar decisões. Começa a ficar sem vergonha. Quem nunca? Fala assim, depois eu decido isso daí, né? Depois você decide isso daí. Aí a vida vem te dar um tapa, tu cai de cara no chão, se espatela no chão aí. Vai tomar decisão ou não vai? Então tem uma aula, né, que eu falo sobre isso, né? Qual a função do que está acontecendo na tua vida hoje e como ter sabedoria, o que é que leva adiante e o que é que leva para dentro, né? Então essa própria sabedoria em si já vai trazendo esse alinhamento do que é necessário. Tá fazendo sentido? Porque tem a ver com isso, né? Tá, beleza, então hoje eu tô querendo me expor, mas não sei o que expor. Ou eu tô querendo me expressar. Então, para que a gente possa servir, né? A gente possa levar as coisas para as pessoas, a gente pode levar de diferentes formas. A gente precisa olhar para o nosso lastro ancestral, né? O que é o lastro ancestral? Tem a ver com as profissões, os lugares que foram sentados na sua família. Então a gente consegue alinhar isso, o lastro da tua própria história, né? O que aconteceu na tua história. Então é um fio que conecta tudo, né? Que vem lá de trás do teu sistema, do sistema da tua família. E nós somos parte, né? Como se fosse um livro, e nós somos um capítulo desse livro do nosso sistema familiar. Então, o que estamos levando adiante? Então, o processo se torna pesado, denso, quando o que eu estou querendo levar de alguma forma é algo que é para curar uma ferida do meu clã, né? Que é para curar uma questão do meu sistema ou resolver uma questão minha. Então não tem força, né? Quando eu coloco aquilo pesa, não dá vontade de fazer de novo. Você está sentindo isso agora? Como é o teu processo de expressão? Qual está sendo o teu desafio mesmo de se colocar no mundo nesse momento? Quais são os teus principais bloqueios? E escreve aqui, vamos conversar. Vou trazendo aqui um pouco do que está no campo, né? Tá fazendo sentido? Oi, gente, sejam bem-vindos. Estou fazendo uma live aqui falando sobre o prazer de servir. Então, e aí, algumas anotações aqui. Sim. Aí o que acontece? Muitas vezes, né, a gente tem esses bloqueios do que eu vou levar, né, do que tá vivo em mim, entendendo que quando a gente vai para esse movimento de se encontrar com várias pessoas, à medida que a gente vai se reunindo e a gente vai entendendo qual o melhor lugar de cada um, a gente vai descobrindo qual o novo que está surgindo, né? Mas muitas vezes o nosso processo relacional é o que mais nos desafia no processo. Por quê? Você concorda comigo que tem situações na tua vida hoje, aí ao teu redor, nas tuas relações, que são situações que você ainda não teve coragem de falar para essa pessoa ou para essas pessoas que estão ao seu redor. Eu sempre fui muito medrosa, sabe, de comunicar a verdade. Então, o que eu fazia, né? Passava por todo um processo interno e todo o negócio. Como é o teu movimento aí? Então, aqui no nosso jeito de servir, a gente te ajuda, diferentes formas de como você
expressar primeiro para você. Porque se hoje você não está conseguindo falar para você o que você sente, o que é que te incomoda mesmo, o que está te dando raiva mesmo, qual é a situação que você não aguenta mais, qual é a situação que chega, qual é a micro cena do dia que quando se olha e você fala de novo é só coroia. Que é assim, né? Quando a gente está no processo, aí aparece aquela micro cena que fala assim, puta que pariu, eu não tô acreditando que isso se repete, né? Então, uma vez que você olha para a cena que se repete, e aí você fala assim, meu Deus, então eu preciso realmente olhar para esse tema, né? Esse tema que está surgindo. Então, o que nos deixa cada vez mais robotizados e longe daquilo que é o nosso verdadeiro eu, é essa parte em nós que mente para nós mesmos, né? Então, eu me tornei uma especialista, assim, né, gente? Especialista, uma curiosa do como funcionamos enquanto seres humanos e qual a nossa utilidade no mundo e qual a nossa principal... o que está sendo pedido agora, né? Se você é um ser humano e você realmente quer ser parte da contribuição para o nosso planeta porque se você está aqui no meu campo, eu tenho absoluta certeza que você não quer só pagar suas contas, né? A gente aqui realmente é quando a gente percebe, não, qual o melhor que eu posso levar hoje do que eu tenho? E aí, para você é simples hoje esse processo de construção do que levar? Ainda é confuso? Como você se sente? Porque daí, meus amores, uma vez que você entra e você vai entendendo essas discrepâncias que existem, essas interferências que existem na sua vida, você vai perceber que tem relações, né? São relações ao seu redor que manipulam você. Claro que é de forma inconsciente, tá? É de forma inconsciente o negócio. Mas sim, e quando você decidir o que você quer, seu maior medo vai ser se afastar das pessoas que você mais ama, né? Então esse é o processo. Boa tarde, mana, boa tarde. Seja bem-vinda, Gislaine. Boa tarde. Tô há 2 anos falando pro invisível. Vou até voltar à profissão anterior. Não tá rolando falando pro invisível. Desculpa, mas é muito engraçado. Ó, já tem uma veia de humor, hein? Tem uma veia de humor, quero saber se... Oi, voltou? Tô. Vamos lá. Tá. Tô há 2 anos falando pro invisível. Vou até voltar à profissão anterior, não tá rolando. Dizem que tô honrando o clama. Já constelei, fiz 50 mil terapia e nada. Tô afastada de tudo já. Ai, mulher! Seja bem-vinda! Ó, vamos lá. Primeiro que é muito legal você trazer isso, né? Falando pro invisível. E sim, provavelmente você tá falando com algum ancestral mesmo. Esse invisível é algum ancestral seu que tá na sua sala e quando você vai criar conteúdo é para esse ancestral. Porque quando a gente olha, né, para isso que é o mais importante, na verdade, é o que é que você quer agora profissionalmente, sabe? O que é que a tua vida está chamando? O que é importante para você agora? Para mim, o que está sendo importante agora é eu ser verdadeira comigo. Porque muitas vezes eu vi no processo de desespero que a gente entra de tentar acertar, a gente vai fazendo cursos e a gente vai colocando as coisas e tentando com as coisas, e aí pronto, a gente se perde de nós, né? A gente se perde do que é essencial. Mas isso passa por esse entender que o teu serviço, ele está a serviço de algo maior, e o que é pedido agora é que sejamos vulneráveis, e essa vulnerabilidade tem a ver com maturidade, né? Quando a gente está muito na escada da maturidade, que tem a ver com que lugar você está no seu servir hoje, então a gente te ajuda a você ter um diagnóstico mesmo de qual lugar você está. Então, se você está num lugar que é no primeiro andar dessa escada de maturidade, porque aconteceu algo que te traumatizou e a tua criança está presa lá. E pode acontecer dessa criança estar presa lá a tua vida inteira, porque isso aconteceu comigo, sem brincadeira. É quando, por exemplo, o meu processo foi assim, eu tinha uma busca interna por me sentir amada,
Eu não sei que diacho era isso. Qualquer coisa que acontecia na minha vida, qualquer coisa, ia na ferida do não me sentir amada. Você já sentiu isso? Que é tipo a ferida frequente do paranoia? É quando você fala assim, mano, me ajuda, né? Gostaria de ter retorno do que investir mais de 40 cursos, 8 anos de investimento. Sim. E tá tudo aí em ti, essa riqueza. Então, o que nós vamos precisar olhar para você nesse momento? Primeiro, vai ter dentro de você um ranço, vai ter dentro de você uma raiva, vai ter dentro de você eu não aguento mais um curso, mais uma mentoria, mais o lalala, mananana. Porque a tua criança, ela ainda tem uma expectativa que você encontre um processo simples onde tu vai levantar, tu vai fazer em 5 minutos e tu vai ficar rica. Fala, vamos desenvolver esse método juntas aqui agora. Como que faz pra gente servir em 10 minutos e gerar toda a receita do ano, né? Mas o que a gente está trabalhando aqui é uma mudança de lugar, tá? Então, porque se você for ver, você sentava em outros lugares antes e quando a gente vem para as redes sociais elas são um campo de energia. Quando você vai no futebol e você vai no grupo lá do Flamengo, do Vasco, dos times que forem, tem um campo onde regras e leis atuam sobre esse campo. Nas redes sociais é a mesma coisa, tem um campo que atua sobre essas redes e quando a gente chega, qual é a nossa postura? A gente mete pau na internet, porque é isso que a nossa intenção é meter pau na internet. A gente fala assim, eu quero sair. Fala aí se tu não já falou isso. Quero sair. Mano, sério. Então, o que eu vejo? Agora, quem fez muitos cursos, muitas coisas, muito tudo, vai perceber o quê? O movimento que eu fiz estava tentando compensar algo. E às vezes é quando, por exemplo, essa ferida dessa criança que está querendo ser amada, que era o meu caso, quando essa ferida ela é muito profunda, tudo que você fizer vai ser em busca de amor. O stories que você fizer vai ser em busca de amor, o post que você fizer, a comunicação, o novo trabalho que você for, porque há essa ferida da alma. E é por isso que quando você vai servir, você fica na dúvida, poxa, será que era para estar focando no meu amor agora? Será que era para estar focando no meu serviço? Será que era para estar focando no meu corpo? E aí você fica nesse caos, né? Do que era para eu estar focando e não foca em nada. Então, o que a gente precisa agora? De um campo onde você tenha apoio e guiança, né? Aqui no nosso jeito de servir, a gente criou esse espaço onde eu não te digo qual é o teu novo jeito de servir. Nós vamos descobrir juntos a partir desse esvaziamento, porque você vai precisar esvaziar, então a gente passa por esse método. Uma vez que você esvazia, a gente vai precisar pegar os diamantes, os ouros, aquilo que é essencial em você agora, não é o essencial de 10 anos atrás, é o de hoje. Porque às vezes você está querendo levar para as pessoas algo que você nem gosta mais de falar, entendeu? Você sofreu ansiedade lá em 1900 e bolinha, e aí você fala assim, mano, eu sofri ansiedade lá no... E aí tô aqui falando de ansiedade. Dificuldade de me posicionar nas redes sociais. Qual é a tua dificuldade? Tu sente o quê, mano? Ó, abuso, rejeição, abandono, humilhação, verdade. Senti, não quero mais nada, só trabalhar com retorno. Vou ter que ir para um clube na Ásia. Vou fazer foto de peito e bunda vinga mais. Aí, né? Aí a gente fala, não, vamos... Há uma parte em nós, né, que tem... A gente busca o jeito mais fácil. E aí vem essa raiva quando você vê uma pessoa que ela tem menos capacidade que você, gerando mais resultado que você. E muitas vezes a gente não enxerga os bastidores, né? Os bastidores daquelas pessoas, o que elas tiveram que passar e o preço que foi pago pelo sistema, tá? Então, nosso sistema tem um preço. Aí fala assim, Cíntia, então quer dizer que o meu sistema aqui está quebrado? Não. A parte em você agora que está querendo servir vai começar a ter a capacidade de enxergar o valor do seu sistema. Enquanto você não enxergar o valor dos teus,
Dos teus o quê? Dos teus familiares, da tua família, de todos que habitam a tua história, né? Enquanto a gente não tiver isso, gente, é sério, não vai, porque a gente fica sem força, sabe? Fica sem força diante da vida. Então, quando a gente carrega esse medo de se expor, esse medo de... Depois me contem aqui, vocês têm muito esse medo de se expor? Meus sistemas são todos sabotadores do sucesso. Se contentam com migalhas e acham que é suficiente. Assim você percebe eles. Então, quando você olha para eles, você enxerga eles como sabotadores do sucesso. Se contentam com migalhas. E essa parte em você que vê eles, será que essa parte em você já, na verdade, é a parte em você que se sente, né, uma sabotadora, né? E se contenta com migalha. Que é como eu enxergo o meu clã, muitas vezes, é um julgamento que eu faço deles, né? E tá tudo bem, porque provavelmente você enxergou essas histórias. E aí que tá o grande tchan, assim, né, desse processo do nosso jeito de servir. As situações que acontecem na tua vida, elas são o mapa que a gente precisa. Então, como que a gente vai saber quais são as próximas semanas do teu servir? Nós vamos saber com o que emerge na tua vida, né? O que está acontecendo aí. Então, o maior erro que eu cometi na minha história mesmo, profissional, foi excluir meus sentimentos, né? Deixar para trás, me anestesiar, comer os meus sentimentos. E por eu ter feito tantos cursos, eu fui para o nível de arrogância espiritual. E eu não sei se você está passando por isso. O que é uma arrogância espiritual, né? É quando a gente acha que a gente sabe, né? Mas já não, fiz não sei quantos cursos, que não sei o quê. Mas aplicando mesmo, eu não estava aplicando nada, sabe? Então eu estava sendo uma pessoa carregada de coisas, mas sem a essência. Então, se você está passando por isso, saiba o quê? Quando estamos muito machucados, a gente primeiro precisa desse coletivo, da gente vir junto, né, se abraçar, para desenvolver isso de, tá, tem uma parte em mim que se eu falar, eu vou ser mal falada, se eu falar, vão me excluir, se eu falar, vou isso. Mas o que a gente está falando aqui nessa live sobre prazer? O prazer de viver, o prazer de servir, o prazer de levar. E eu tem momentos, principalmente na TPM, que eu não tenho prazer nenhum. E eu não vou mentir para você. É aquele momento em que meu corpo fala, deita, sabe? Não quero ver seres humanos, né? Que tu se sente assim. É momentos que o nosso corpo fala diferente. Fala assim, não, agora eu quero algo diferente, né? Então, como que a gente toma força para ir para a vida e servir, né? A gente primeiro decide, eu preciso de ajuda, né? Que o pequeno, ele pede ajuda. Ah, não, Cíntia, eu tô com trocentas mentorias aqui. Cada mentoria, ela vai focar naquilo que é um tema, uma solução. Então, você deve ter uma mentoria de corpo, você deve ter uma de relacionamento, você deve ter de várias. O que nós trabalhamos aqui é a tua postura diante do servir. A parte em você que se levanta para viver, né? Que é como eu lido com o que chega, como que está minha postura, como que está minha musculatura. Porque não é muito o que me acontece, mas o que eu estou me distraindo na minha vida que eu não estou conseguindo servir e que estou aqui sofrendo, né? Oi, Gui, que bom que você está aqui, Gui. Como você está? Agora eu tô querendo viver e não sinto mais nada. Eu só trabalhei e nunca vivi meus sentimentos. Ontem fui pra praia e fui julgada de vagabunda pela mãe. Tô em pré-TPM assim. Você tá naqueles momentos que acontece de um tudo, né? Então, mas hoje você tá tendo acompanhamento sobre esses teus processos, como que você tá o seu processo de criação, né? Porque uma parte em nós, quando surge aquilo que a gente vai levar para o mundo, esses medos que surgem, eles estão a serviço da vida, estão a serviço do nosso sistema familiar e
E muito do que a gente expõe acontece a partir do nosso eu imaturo, que é uma parte em nós infantilizada, uma parte em nós que ainda não amadureceu e que quando vem para o servir ainda é como se tivesse adolescente, sabe? Claro que a gente não percebe, tá, gente? Isso é tudo inconsciente. Então, o novo que está pedindo para a gente tem a ver com o método que a gente aplica aqui. A gente começa com você, então, porque nada começa sem você. E essa é uma das maiores exclusões do servir. Você acredita nisso? Muitas pessoas que chegam aqui, quando a gente vai olhar para o campo da pessoa, ela está excluindo ela mesma. Gente, como assim excluindo eu? Ué, o teu sentimento, a tua vida, se tu acordou péssimo hoje, vamos imaginar aí, tu acordou péssimo. Aí tu fala assim, meu Deus, o que eu faço? O que tu faz quando isso acontece? Que é aquele momento que fala assim, cara, o que eu faço quando o servir tá mais pesado do que gostosinho, né? É quando o servir já é tipo, cara, o que eu tô fazendo de errado aqui? Tá acontecendo aí? Isso com vocês? Porque o processo em si, ele vai perdendo força quando eu vou criando micromusculaturas. Então, o nosso trabalho aqui não vai ser de incluir em você coisas, vai ser de tirar coisas. Porque o que aqui a gente percebe é essa sobrecarga de coisas, né? Muita coisa, muita informação, muito tudo. E agora a gente precisa, na verdade, menos, senhoras e senhores, menos é mais. Muda de profissão porque senão realiza mais. Talvez não seja o seu caminho, penso nisso. A voz que vem, né? Muda de profissão porque senão realiza mais. Talvez não seja o seu caminho, penso nisso. Sim. A confusão pela profissão, da gente estar no lugar errado, é muito importante você perceber que são lugares, tá? Lugares. Então você tem o lugar de terapeuta, você tem um lugar de empreendedora, você tem um lugar de dona de casa, você tem um lugar de filha, você tem um lugar de esposa, você tem um lugar de irmã, você tem um lugar de... Você entende que são vários lugares? E quando uma pessoa a serviço da vida ela está emaranhada, quando ela está com essas questões sistêmicas, a mente dela vai toda para a estratégia. E ela vai muito para um processo mental, né? A mente a serviço dessa loucura mental. Por que ela vai 100% para a mente, né? Por que a gente faz esse movimento? Porque algo em nós está apavorado, a gente está morrendo de medo. Meu Deus, se eu fizer esse movimento aqui, as pessoas descobrirem quem eu sou, né? Essas pessoas descobrirem que eu sou, ferrou, né? Pronto. Se as pessoas descobrirem que eu sou, aí ferrou. Aí acabou, né? A casa caiu. Lá vai nós no meme, né? Então, uma vez que você percebe que esse medo tá aqui, ele tá trazendo, ele tá comunicando, aí a gente vai perceber que, poxa, então já que eu estou no momento onde eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais ficar estudando milhões de coisas, porque, não sei você, né, mas a paz de saber que você já tem tudo que você precisa. A paz de saber que somos capazes sim de contribuir com as pessoas quando a gente tem um ambiente onde as nossas emoções são valorizadas e incluídas e a gente percebe que tudo tem valor. Né? Quando aquilo que você está passando aí, que é algo que você não contaria para ninguém, é na verdade a pérola que está, sei lá, bloqueando todos esses processos, sabe? Boa tarde, deusa, saudade das suas lives. Verdade, minha deusa. Voltando com as lives a todo vapor. Eu fiquei um tempo sem live, falei fazendo outros testes aqui no negócio, mas também acredito que esse processo de live é muito bom, né? Eu gosto de fazer live. Mas eu não gostava de fazer live. É importante dizer isso, né? Eu achava que não era para eu me expor, eu achava que não era para eu falar, eu achava que... porque assim, eu formei, minha trajetória profissional, né?
Outro dia eu conto a minha trajetória profissional, mas o que eu quero dizer é que era essa busca por um lugar que seria o meu lugar, né? E adivinha, nenhum lugar é meu lugar. Tu também? É quando eu busca lugar, e aí quando você vê que na verdade não tava, né? Nesse ir, né? E aí a gente percebe o quê? Como você pede ajuda? Então, na semana passada, a gente fez uma purificação das amigas. Como está a sua relação com o feminino, com as mulheres amigas, né? Então, a cada semana, nós vamos trabalhando o tema que vai vindo, que é parte de um desbloqueio daquilo que está no campo. Então, muitas pessoas trouxeram... quando a gente vai aplicando o mesmo método do nosso jeito de servir, você vai começar a fazer uns ajustes relacionais. São conversas que você vai fazer com as pessoas que estão de alguma forma interferindo na tua vida, interferindo no teu caminhar. E que essas pessoas, você ama tanto essas pessoas, que você nem percebe que elas te interferem. Né? As que menos você pensa que interferem são as que mais interferem. Mas interferem no nível que é o nível de ir. Como essas relações elas te estão ali, né, nesse processo de dependência emocional, de questões ali, você não consegue soltar e fazer o básico para você. E aí, quando a gente começa a desenvolver esses diálogos, essas conversas, gente, é igual abrir caixinha de Pandora, começa a vir. Só que aqui, o que a gente está propondo, né, que eu estou adorando, assim, não é sobre a gente estar curando cada coisinha da tua história, bora ver agora se é o terceiro bisavô do não sei o que, da tragédia aqui. Entende? Então, a gente faz isso porque uma das coisas que eu curto é ser cirúrgica, né? Gosto porque uma das coisas que me tornei muito... Pratiquei muito isso, né? Então, hoje, essa coisa de ser cirúrgica é uma coisa natural de estar a serviço, né? E essa habilidade a gente vai desenvolvendo e entregando, né? Então, eu sempre falo que os meus primeiros atendimentos nossa, Senhor Jesus Cristo, eu era um negócio. Deixa eu ler vocês, contem mais de vocês. Eu também fiquei off, foi ótimo. O tema da semana, qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar no mundo? Que bom. Temão, né? Temão. E enquanto nós formos essas pessoas que somos boazinhas, super legais, não sei o que, sabe? Esquece, brother, tu não vai crescer, porque o crescimento tem a ver com dar limites, e aqui a gente treina você para dar limite com gosto. Eu sou boa em dar limites? Não, senhoras e senhores, estou aprendendo assim como você, é uma academia de limites. Mas os aprendizados que a gente vai tendo é justamente disso. Quando você começa a dar esses limites, né, você vai entendendo que muito dessas relações que estão aí fazem com que, vamos imaginar que você está numa relação hoje, onde o teu padrão seja ir para narcisista, ou essa pessoa tem o padrão de ir para o narcisista. O que acontece? Vocês ficam nessa triangulação e vocês, na verdade, é como se vocês estivessem numa relação. O que eu aprendi é que os sistemas se escolhem, né? Então, como os sistemas se escolhem, você e essa pessoa, então tem várias coisas que dão match nessa história, né? Espelhados sistemas ali, que são aprendizados que vocês vieram aprender juntos. Porém, uma mulher, o que a gente vai desenvolver no nosso jeito de servir? A harmonia com o masculino e feminino dentro de ti, principalmente os princípios masculinos. Por quê? O princípio masculino é o do propósito de vida, é o pai que abre a porta para o propósito de vida. Então, a gente vai ao processo de servir, curando isso que precisa ser feito, sabe? Eu também, não consigo ter amigas, só se comparam e competem, me usam para dicas e descartes. Então, olha só. Quando você traz essa relação com as amigas, né, que é um tema, as nossas amigas, elas são nossos vínculos femininos. Essa é uma rede de apoio. Quando a gente vai cortando as relações, a gente vai ficando sem rede de apoio. E se a gente vai ficando sem rede de apoio,
Ou a gente vai para um processo de isolamento, ou vai para um processo de vício, de compulsão, ou vai descarregar as tuas coisas em alguém. Então, talvez alguém na sua vida hoje seja o seu balde de lixo, que você fica vomitando as suas coisas nessa pessoa. E se você faz isso, meu Deus, essa pessoa está muito próxima de se afastar de você. Então, olha só, esse movimento da gente curar a nossa relação com o feminino dentro do nosso jeito de servir tem um movimento de purificação dessas amizades. Por quê? Porque se permitir abrir por feminino é se permitir abrir para receber. Se nós não estamos tendo essa relação de conexão com o feminino, ou seja, esse cuidado, essa ternura, o nutrir, provavelmente os nossos clientes, eles não sentem amor, que é o princípio fundamental do servir, que a gente possa transbordar amor para as pessoas e aprender a ajudar de um lugar adulto. Então, curar as relações com o feminino tem a ver com a gente retomar a delícia que é ser mulher, ser humano, né? Então, tanto homens quanto mulheres, mas eu sinto que o quanto que em nós, seres humanos, está curado o princípio masculino e feminino, né? Falei para o meu paciente que ele não podia se fazer de vítima, pois não leva a nada. Disse que eu era madura emocional e me bloqueou. Sim, e como foi para vocês? Você foi para o lugar de maternar, né? Quando a gente vai, gente, para maternar os nossos clientes, a gente começa a dar conselho, a gente vira a avó. Chega lá pro cliente, falei pro meu paciente que ele não podia se fazer de vítima. Olha só, isso é fora de ordem. Quando a gente fica fora de ordem, a gente começa a maternar os nossos clientes. Quando a gente fica fora de ordem, fica mais difícil da gente contribuir. É por isso que quando as pessoas falam assim, ai, Cíntia, eu tô com o nicho errado, tô com não sei o que errado, não sei o que. Mas, claro, né, o próprio processo já foi construído por uma lealdade sistêmica. Oi, estava com saudade de ver tua live. Ai, que bom te ver aqui, Silvina. Que saudades também. Vivo em isolamento a vida toda, não tem ninguém, só os espíritos mesmo. Ah, e agora você está aqui conectada com a gente, que bom. Vamos sair do isolamento, né? E aos poucos, né? Aos poucos a gente vai dando um passinho. O problema do isolamento é que ele vai gerando um processo espiral de... é como se você fosse implodindo, é como se você fosse perdendo a vida, é como se você fosse... O isolamento em si vai gerando em nós diálogos de exclusão. Ninguém me ama, ninguém me quer, ou eu não me encaixo em lugar nenhum, não tem lugar para mim no mundo. E a gente falando aqui hoje, principalmente falando sobre saúde mental, ter a consciência de que todas as vezes que a gente está muito confuso e muito caótico emocionalmente, é um processo de... tem emoções te atravessando. E deixar essas emoções atravessarem, entender que toda vez que está muito caótico, essa realidade não está legal. Então tem algo aí que você está no seu campo e você fica pensando muito. Isso vai te tirando vida, né? Então, por isso que aqui a gente tem as purificações das emoções, que é para justamente a gente poder purificar essas águas internas, porque a expressão verdadeira surge dessa liberação, né? E a liberação que a gente faz aqui, a gente aplica princípios para que entender principalmente os perfis controladores aos quais ou você está ou as pessoas da sua vida, porque se uma pessoa que está próxima de você tem um perfil controlador, por exemplo, narcisista, essa pessoa ela não vai deixar você brilhar. Você vai sempre ficar pequena, você vai sempre diminuir, porque a pessoa narcisista ela precisa... Tudo é sobre essa pessoa é o máximo, ela cresce, né? E às vezes a narcisista é você, que tudo é sobre você. E se for, bem-vindo ao time, todos nós temos, tá? Os padrões narcisistas, padrão de vítima, padrão
de vingador que habita em nós, mas nós temos alguns mais presentes. Quando a gente vai para o isolamento e a gente ainda não está nesse prazer de servir, provavelmente a gente está lá na vítima, né? E a gente usa aquilo para punir alguém. Então, às vezes, você usa todo um discurso de vítima para alguém te ajudar, que sempre te ajuda, né? Então, assumir a maturidade é quando eu decido que a minha vida está no meu controle e sou eu que tenho as rédeas da minha vida. Tá fazendo sentido? Tive uma questão essa semana de acabar assumindo o lugar de terapeuta ao invés de amiga. E acabei passando dos limites, maior aprendizado. Te vejo. A gente só aprende que tá fora de lugar ficando fora de lugar, né? Outro dia eu estava conversando, falei, nossa, tem muitas formas, né, da gente fazer esse processo, mas como é que a gente vai descobrindo? Estando fora de lugar. Se a gente vai para um processo, né, de né, levar, né, quando a gente vai para o lugar de terapeuta, a gente fica fora do lugar e a gente fica com raiva da gente, mas faz parte, né? Faz parte, só que o que está me fazendo levar para esse lugar? A gente está trabalhando muito aqui no nosso jeito de servir, os processos compulsivos do servir, porque a pessoa que serve, né, se você hoje ao servir não está sentindo vida, a vida não pulsa assim, né, não dá aquele... E eu sei, eu te vejo quando não dá vida, tá? Porque tem dias que não dá vida mesmo, que tá tudo cinza. Inclusive é por isso que nós estamos lendo nesse mês, no Clube do Livro, um livro que uma amiga minha me mandou e eu achei fantástico, que é o Tudo Bem Não Estar Tudo Bem. Vocês já leram esse livro? E aí esse livro, Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, ele é um livro que fala sobre o luto. E nós estamos trabalhando isso aqui, né? Essa possibilidade da gente liberar isso, né? Liberar aquilo que precisa nos atravessar e passar. Sou mãe de todos e todo lugar desde sempre. O maior desconforto de quem vai para o lugar, principalmente nós mulheres, né? Tem um negócio aqui arrepiado no meu cabelo, a perfeccionista. Esse negócio de ser a mãe de todos, por que a gente vai para o lugar de mãe de todos? Por que vocês acham? Por que você vai para o lugar de mãe? Já ouvi que doar, servir e nunca receber gera improsperidade. Já ouvi que doar... Eu sirvo de graça em todo lugar. Me perdi no servir e não vejo mais sentido, pois não há reconhecimento. Já ouvi que doar, servir e nunca receber gera prosperidade. Eu sirvo de graça em todo lugar. Por que você serve de graça? Que é isso, né? Por que você está servindo de graça? O vazio da nossa mãe, bem isso mesmo. Como vou contribuir se não posso falar a realidade? Tu fala para o cliente? Cliente, a gente não fala a realidade para clientes, né? Porque, gente, eu tive muito treinamento de como servir, assim, né? Sou muito grata aos meus mestres. Então, tem muitos erros que a gente comete na hora de servir, principalmente no lugar da ajuda, né? Então, quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente se coloca nesse lugar a serviço, tem coisas que a gente não pode fazer, senão tira força, a gente não consegue levar aquilo que era para levar. Veja bem. E aí, é isso, é olhar para o que não faz sentido, né? Serve de graça, pedindo servir. Nível de conhecimento, consciência que podemos ajudar onde ninguém vê. E alto, porque sou totalmente transparente e objetiva. Sim,
mas porque talvez no teu servir você esteja fazendo como você viu alguém fazer do seu sistema. É quase como se você visse como que é que eles servem, vamos dizer assim, na minha família é assim, algo assim, ou você viu alguém trabalhando dessa forma. Quando a gente fala sobre, quando a gente trabalha as questões dos nossos clientes, a gente trazer, e isso, gente, é uma lapidação, eu não sou nem a perfeita aqui, também estou aprendendo, sabe? Eu acho que é um processo, a gente vai se percebendo, sabe? Mas o que eu aprendi é, a gente não pode trazer soluções para o nosso cliente, a gente não pode trazer a resposta para o nosso cliente das coisas. Um terapeuta, uma pessoa que está a serviço e traz as respostas do nosso cliente, você está quebrando literalmente as pernas do cliente, que é o que nós ajudamos um cliente, né? Como que nós podemos ajudar alguém quando a partir das nossas perguntas, no centramento do nosso ser, nós ajudamos o outro a alcançar a resposta. Então a pessoa ela vai alcançar aquilo, ela vai ter um insight, ela vai perceber. Quando a gente está com a autoestima muito baixa, quando a gente ainda está nessa escada da maturidade pedindo por amor, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente contribuir genuinamente fazendo pergunta para que aquela pessoa alcance com dignidade aquilo que ela precisa alcançar, não. A gente, com a nossa autoestima baixa, vai dizer a resposta. Olha, eu já sei que tu tem isso. Olha, isso aqui é do teu bisavô. Isso aqui é do não sei o quê. Por quê? Eu tô querendo dizer para a pessoa, eu sei. Olha, eu aprendi isso. Nossa, como eu sou o máximo. Então, o movimento interno aqui do servir ainda está. Olha como eu sou o máximo. Olha como eu sei. Tô aqui te dizendo o que fazer, entende? E aí vai para um lugar de mãe e fica dando conselho para os clientes. Então, se você está fazendo isso, isso faz com que o teu trabalho fique muito pesado, fique muito sobrecarregado, fique... Na verdade, o que acontece? Esse cliente ele não vai alcançar o resultado que você espera e no final ele vai te culpar. Ele vai falar assim, sabe o que é? Ela me falou para fazer aquilo. Ela me falou para fazer aquilo. Ela quem? Tu. Viu, Gi? Ela vai falar assim, não, foi tu. Sabe a minha mentora, a minha mestra, sei lá como ele vai te chamar, qual é o teu lugar agora? Aí vai falar assim, ei, é isso aí, ela me disse para fazer isso, deu errado. E antes eu fazia isso, tá? Eu te vejo. Isso que tu tá fazendo, eu só tô te falando porque eu fazia isso. Então eu era a que chegava. E olha, gente, eu era tão em desordem que era assim. Tinha almoço, jantar com a galera assim. Nossa, eu já fazia 1000 leituras, sabe? Que não sei o quê, que eu tô entendendo tudo aqui dos paranauê dos negócios. Porque tinha uma necessidade, né, dessa menina dentro de mim por aprovação. E você realmente acha que se dentro de você tem essa feridinha aí pedindo aprovação, tu acha mesmo que tu vai ter um comprometimento adulto de se responsabilizar por uma entrega pelo teu cliente? Não, tu vai ficar empurrando a fazer as coisas, empurrando, sabe? E aí tu vai buscar mais curso, eu tô confusa, tá tudo muito confuso. Não, não tá nada confuso, é bem simples. Vamos lá, chegar, vamos olhar para o que precisa ser olhado e sermos verdadeiros com o que se apresenta no presente. Tá fazendo sentido? Muito bom. Eu só falo que está na escala. Agora eu tô morta já. Isso. Emocional, tô nem aí para aprovação, mano. Só quero retorno financeiro e parar de trabalhar de graça. Sim. Sim. A decisão de parar de trabalhar de graça é bem simples. É uma decisão do pronto, a partir de agora eu não trabalho mais de graça. Você pode tomar essa decisão agora vendo essa live. E aí você vai passar a cobrar, né? E aí, uma vez que você passa a cobrar, precisa fazer esse desenvolvimento de uma postura do servir, que é isso que a gente faz aqui no nosso jeito de servir. Então, que para quem está assistindo aqui, né, entender que é uma jornada, a jornada que a gente propõe aqui é justamente simplificar mesmo a tua vida, esvaziar mais de informação e descobrir qual a nova forma de expressão que o teu corpo está querendo nesse momento e a partir esses experimentos que a gente vai fazendo, vai ficando mais claro para você
o que é que te dá vida e como fazer mais disso, né? Porque quanto mais você faz isso que te dá vida, mais vai crescendo. Mas eu percebo que muitas vezes a tua compulsão pelo servir vem desse... É quase uma compulsão do sistema pelo trabalho, né? Essa sobrecarga a forma de servir e a gente fica nesse processo. Então, se essa live fez sentido para você, você quer resgatar o prazer de servir ou descobrir qual é o teu novo lugar, se você está no momento de transição de identidade, vai no link lá na bio, né? Tem um link que você vai entrar, vai ter um vídeo que eu criei com muito carinho, te falando como que é essa jornada, quem eu sou, do porquê que eu estou falando disso e se faz sentido para você nesse momento. Tem uma prática lá já para liberar, você perceber as coisas que você já estão, né, que são os primeiros movimentos que a gente faz aqui. E aí depois, se fizer sentido para você, vai ser um prazer ter você junto com a gente. A gente já vai se encontrar na próxima quarta, hein? Eu que agradeço a tua presença, obrigada por trazer a verdade, a tua essência, o que está acontecendo aí em ti. Um prazer ter você aqui, volte sempre. E que bom que você quer fluidez, trabalhar e receber equilíbrio, que é isso que a gente merece mesmo. Então, simplificando o processo do servir vai fazer com que você tenha mais clareza, né? Então, se o ChatGPT chegou, a inteligência artificial chegou para facilitar a nossa vida e o quanto que isso está complicando bem mais do que facilitando, porque o processo em si de lealdade profissional, quando estamos leais a um momento histórico do nosso clã, a gente vai viver as dores que eles viveram e é como se daquela época está aqui no presente. E para que você tenha força de sair dessas histórias, a gente, junto do nosso jeito de servir, vai fazendo essa liberação, essa na verdade, uma reorganização interna do que está vindo para que o que precisa ser resolvido, né? Eu tenho uma questão aqui com meu marido, eu tenho uma questão aqui com a minha filha, eu tenho uma questão aqui com esse projeto, com o meu sócio. E aí essas questões, quando elas não são olhadas, né, elas vão te minando, né, fazendo você perder a sua força. Se você tem alguém, né, que você conheça que está no processo de transição de identidade, de posicionamento, ou uma pessoa que já faz movimentos, mas você sente que está difícil o processo dessa pessoa, compartilhe essa live. Talvez você contribua para ajudar ela a voltar para o lugar de força ancestral. Aqui a gente trabalha muito a parte sistêmica, a parte transgeracional e como a gente toma força, né, da nossa ancestralidade que vem lá de trás, aquela cachoeira de vida, de amor, de força e vem para a nossa história e a gente leva para a vida das pessoas, podendo contribuir para um mundo melhor, entendendo que a gente aqui somos impressoras de futuro, não é mesmo? Cada frase que você fala, você está dizendo como será o futuro, né? A gente vai imprimindo o futuro aqui com as nossas frases, com as nossas certezas. E quando nós conseguimos ter o apoio e o equilíbrio, ser parte de um grupo onde o servir ele é olhado de forma mais intencional, de forma mais verdadeira, mais autêntica, a gente consegue te ajudar, né, a dar os pequenos passos que vão dando força para esse novo que quer nascer em você, essa gestação aí, porque às vezes as dores que você tá são as dores, parecem aquelas contrações de parto, né? Fala assim, vai nascer ou não vai esse negócio? E às vezes você tá super apegada a uma ideia, né? Essa foi, gente, a maior trava da minha história, sério, a maior trava da minha história, tem muitas travas na minha história, mas uma delas foi eu apegada a projeto, né? Que a gente pega assim, é esse, aí tu fica lá, esse é o projeto. O projeto tá assim, me larga, não te quero. E aí tu tá lá, né, fazendo aquele projeto, porque tu disse assim, meu Deus, esse projeto é demais e é isso. Bom, gente, gratidão pela presença de vocês. Live aqui toda quarta, vai ser um prazer encontrar com você. Vai depois lá no Stories, me conta como foi você assistir lá a aula e vamos conversar. Quero saber em que momento você tá e como o meu servir pode contribuir com o teu servir, com o teu momento.
Porque às vezes o que você está precisando é de uma constelação, né? Às vezes o que você está precisando é de uma massagem. Não, massagem não fazemos aqui, né? Mas eu vou orientar qual o caminho melhor nesse momento para você, principalmente, resgatar o prazer de viver, porque sem prazer, sem essa vida, enquanto não colocamos vida no que criamos, a gente está colocando nossos medos. Então, se a gente está colocando nossos medos, a vida não está indo, né? A vida não está indo. E como que a gente dá vida ao que está vivo em nós? É isso que a gente está propondo aqui no nosso jeito de servir. Beijo grande e a gente se fala em breve. Beijo, fiquem bem. Gratidão, amores. Obrigada. Obrigada.